As teorias da conspiração sobre um dos maiores artistas de todos os tempos nunca param. Michael Jackson deixou muitas lacunas abertas durante toda a sua vida, e sua morte foi um tanto quanto estranha. Mas o que vamos revelar hoje para vocês pode ser um pouco intrigante, pois os segredos que foram revelados por seus seguranças mais próximos em uma entrevista escondem coisas obscuras e muito boas que jamais foram divulgadas sobre o rei do pop. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, curtir e compartilhar para que mais pessoas possam ver o nosso conteúdo. E agora se prepare, pois separamos 3 segredos surpresa durante o vídeo, então não deixe de assistir até o final. Hoje vamos falar sobre segredos que foram revelados após a morte de um artista extremamente talentoso, Michael Jackson. Segredos que foram contados pelos próprios seguranças que eram as pessoas mais próximas do artista no fim da sua vida. Durante toda a sua vida, Michael teve diversos seguranças, porém o que ele não esperava era que os seguranças que ele viria a contratar em 2006 se tornariam os principais divulgadores dos seus segredos após a sua morte. Em 2006, Bill Whitfield foi contratado para fazer um teste como guarda-costas para uma pessoa misteriosa. Bill passou em todos os testes com extrema facilidade, e então foi contratado para o serviço, e logo foi apresentado para o seu novo chefe, Michael Jackson. Bill começou os trabalhos junto a outro segurança que também teria passado nos testes, Javon Beard. Bill e Javon foram os 2 seguranças mais próximos de Michael nos seus últimos anos de vida, mais especificamente nos seus últimos 2 anos, o que possibilitou saberem de assuntos e segredos que ninguém mais sabia. Top 5. Problemas com a família. Em 2007, o segurança Bill Whitfield estava esperando Michael se arrumar e escutou um barulho extremamente alto. De reflexo, já sacou a arma e apontou direto para o lugar que havia escutado o barulho. E ao chegar lá, se deparou com o portão principal da casa completamente destruído. Uma Mercedes decidiu entrar portão adentro na casa de Michael Jackson. Isso mesmo. Imagine uma pessoa tentando invadir a casa de um dos artistas mais famosos de Hollywood com um carro qualquer, quebrando todo o portão central da casa. Não foi uma estratégia muito boa, não é mesmo? O segurança já estava pronto para atirar, até que a pessoa saiu do carro. Ele estava meio cambaleando e falando diversos palavrões. Então logo o segurança o reconheceu. Quem estava no carro era Randy Jackson, o irmão mais novo de Michael. Randy começou a fazer um escândalo na casa, gritando que Michael estava devendo dinheiro para ele e teria que pagar. Neste momento, Randy deu muita sorte. Por ser irmão de Michael, não foi recebido com balas ao sair do carro, e ainda conseguiu convencer o segurança a ir falar com Michael sobre a suposta dívida. Para tentar acabar logo com esse problema, Bill foi falar com o seu chefe, explicando toda a situação que havia acontecido e quem havia causado. Whitfield contou a Michael que seu irmão estava cobrando uma suposta dívida que o cantor tinha com ele, e que queria o pagamento naquela noite. Como Michael não se dava nada bem com a sua família, mandou logo seus seguranças se livrarem de Randy e foi dormir. Randy ficou ali por horas causando um grande tumulto, e só foi colocado para fora depois de 2 horas, quando seu pai, Joe Jackson, foi chamado pela polícia de Los Angeles para ir até o local acalmar Randy. Para os fãs de Michael, não é novidade que o cantor não tinha uma boa convivência com a sua família. Mas se preparem, pois essa não é a única história que envolve brigas com os membros da família Jackson. Top 4. Botões de pânico. Como já percebemos, Michael sempre teve uma vida muito conturbada, cheia de mistérios e traumas, e com toda certeza todas essas paranoias tinham um culpado. E para ser sincera, eu e muitos fãs acreditamos que foi seu pai. Seus seguranças contaram em uma parte da entrevista que mesmo a casa sendo vigiada por muitos seguranças, Michael acordava no meio da noite desesperado e ia conferir se todas as portas realmente estavam trancadas. O rei do pop não confiava em absolutamente ninguém, e por esse e alguns outros motivos acabava tendo insônia e não dormia praticamente nada durante as noites. Em diversos canais de notícia foi divulgado e relatado que Michael, em sua pré-adolescência e adolescência, era molestado pelo seu pai, uma acusação muito forte se tratando do assunto. O cantor nunca confirmou nada, mas esses traumas de pânico durante a noite, querer conferir todas as portas e janelas para ver se realmente estavam trancadas, vem de algum lugar. Os traumas da vida de Michael eram tantos que ele chegou a instalar botões de pânico por toda a sua casa.
Caso acontecesse alguma coisa de ruim ou alguma emergência, ele apenas pressionava o botão e os seguranças saberiam em qual local da casa ele estava e iriam direto ao seu encontro. Os seguranças contaram que esses alarmes eram apertados diversas vezes, mesmo não tendo emergências. E quando chegavam no local armados até os dentes, não havia nada. Será que o motivo real disso acontecer é que tudo não se passava de um teste para ver se realmente os seguranças protegeriam Michael? Nunca saberemos. Durante a entrevista, Bill conta uma situação específica em que isso aconteceu. O botão de pânico foi acionado. Nos mobilizamos rapidamente para a sala de jantar, armados e preparados para o pior. Ao abrirmos a porta, nos deparamos com Michael são e salvo comendo seu jantar, sem pânico algum. Ao conversarmos com ele, descobrimos que quem estava fazendo isso era o seu filho mais novo. Acabou se tornando uma situação engraçada. Top 3. Encomendas misteriosas. Michael Jackson foi um dos artistas mais famosos de todos os tempos. E por esse motivo, assim que saía na rua, já era reconhecido por quem o via. Sempre que saía, utilizava máscaras e tentava tapar completamente o rosto para não ser reconhecido. Mas mesmo assim, nem sempre funcionava. Michael ordenava que seus filhos também usassem máscaras ao sair da mansão, por conta de ter muito medo que alguém tentasse algo contra eles. E esse foi um dos motivos para Michael ter escondido por tanto tempo seus filhos da imprensa. Os seus seguranças contam que eram eles que iam e faziam tudo para o cantor. Ir no mercado, buscar mercadorias, qualquer coisa que envolvesse sair da casa era terceirizada para os seguranças, as únicas pessoas que Michael supostamente confiava. Até mesmo um pacote ultra misterioso que eles tinham que buscar com muita frequência. Quem sabia o que havia naquele pacote era apenas Michael e seu fornecedor, e por isso foi levantada a hipótese de que aquele pacote poderia ter alguma droga e que Michael estava viciado. Isso nunca foi provado e nem sequer revelado pelos seguranças do artista. Como já sabemos, a vida de Michael não era um mar de rosas, e ele sofria com diversos vícios, inclusive o suposto medicamento que o matou. De acordo com um especialista em dependência química, Michael era provavelmente viciado em um analgésico derivado do ópio, e isso pode dar abertura para mais vícios. O que havia no pacote nunca foi revelado à mídia, então deixaremos isso com vocês. Escrevam nos comentários o que vocês acham que poderia ter naquele pacote tão misterioso. Top 2. Joseph Jackson, pai de Michael Jackson. Quem conheceu Michael Jackson e um pouco de sua carreira, sabe que ele sempre teve muitos problemas com a sua família, mais especificamente com o seu pai. Seu pai era extremamente destrutivo com o garoto, batia nele, o xingava e desmerecia sempre que podia, e ainda por cima aproveitou o talento de Michael para ganhar muito dinheiro. O rei do pop falou em diversas entrevistas que não gostava nada de seu pai, por conta do modo que ele agia com ele, o maltratando e o agredindo diversas vezes durante a sua infância. Já seus irmãos se davam muito bem com o pai, e até defendiam por suas atitudes extremamente grotescas. De acordo com eles, o modo que ele ensinava os filhos era necessário para que eles conseguissem se dar bem na vida, e que esse modo de ensinar era o jeito dele, o jeito que ele achava certo para manter os garotos na linha. Eu acredito seriamente que esse apoio ao pai não era porque eles achavam certo ou não, mas sim porque eles mantiveram as mesmas atitudes que o pai deles tinha, um homem que educa através de xingamentos e agressões. Lembram do irmão mais novo de Michael que quebrou seu portão tentando invadir a sua casa? Pois bem, certa vez o pai de Michael queria muito falar com ele, mas como Michael não gostava de seu pai, o deixou lá fora. Joe fez um pequeno barraco reunindo fãs do artista em sua porta, mas pouco importou. Michael decidiu que não iria receber ele e levou essa decisão até o fim. Então, revoltado com tudo isso, seu pai fez o que se espera de uma pessoa como ele. Surtou e destruiu a porta de entrada da casa. E lá estavam as pessoas que contaram essas histórias, os seguranças de Michael, todos armados e dispostos a atirar caso Joe não parasse de forçar a entrada. Joe Jackson continuou insistindo para entrar, então os guarda-costas de Michael Jackson não tiveram outra escolha. Pegaram ele e o jogaram para fora de casa. Para quem não sabe, Joe Jackson morreu em 27 de junho de 2018, aos 89 anos. Antes de morrer, Joe deu uma entrevista e disse a seguinte frase: "Me arrependi como tratei o meu filho a vida inteira. Eu falhei com ele, e isso custou a vida dele." Pois é, precisou chegar ao fim da vida para assumir o estrago que fez. Isso é muito triste. Top 1. Onde está todo o meu dinheiro? Como já falamos aqui no canal, em outro vídeo de teorias da conspiração sobre Michael Jackson, o rei do pop já chegou perto de ir à falência.
Sim, mesmo ganhando milhões de dólares, o rei do pop quase faliu. Michael não sabia administrar o seu dinheiro. Chegou uma época em que ele ia comprar as suas coisas e seus cartões acusavam que o saldo era insuficiente. Michael chegou até a atrasar o salário de seus funcionários, incluindo o salário dos seus seguranças. E de acordo com as histórias dos seus seguranças, eles ficaram sem receber por meses. Mas como acreditavam em Michael, ficaram com ele até que ele conseguisse pagar, pois sabiam que essa lealdade um dia iria ser recompensada. Michael sempre gastou com muitas coisas fúteis. Sempre comprava sofás caros, mansões exorbitantes e por aí vai. E por não saber administrar o seu dinheiro e só sair comprando, acabou gerando uma dívida de 50 milhões de dólares, de acordo com os seus contadores. Inclusive nessa época, Michael acabou sendo processado por várias pessoas que alegam que ele devia dinheiro. Isso aconteceu com muitos artistas famosos de Hollywood, e quando estamos falando de dívidas e Michael Jackson, a lista fica imensa. Michael acabou morrendo e deixando um legado de dívidas. Sua família acabou tendo que vender todos os seus bens para que pudessem pagar as dívidas do cantor. Mas detalhe, depois da sua morte acabou vendendo muitos discos, e podemos dizer que sua carreira deu uma animada novamente. Como falamos no outro vídeo, após a sua morte, Michael conseguiu vender mais de 2 bilhões de dólares com os seus discos. Mesmo Michael não estando mais aqui entre nós, coisa que eu não acredito, pois na minha opinião ele ainda está vivo, e se você duvida dessa afirmação, assista o vídeo no card acima, sobre teorias da conspiração. Mas enfim, Michael Jackson foi um dos maiores artistas de todos os tempos. Ele era compositor, cantor e ainda dançava. Dificilmente existirá alguém assim como ele novamente.